informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Caminhonete é flagrada com 1 tonelada de agrotóxico contrabandeado. Petrobras retoma a venda de fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. 9 municípios de Mato Grosso do Sul estão entre as maiores economias agrícolas do país. Colheita da maçã emprega 5 mil indígenas aqui do estado. E estimativa indica a safra recorde, com soja responsável por metade da produção. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de tempo instável em Dourados e região. A quarta-feira começa com sol, mas as nuvens aumentam de manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Você já sabe onde comprar seu carro zero, né? Escolha certa Ford Via Sul. Escuta essa oferta. EcoSport Direct 2020 automático completo a partir de R$ 69.990 à vista ou entrada de R$ 27.600 e 60 vezes de R$ 999 com taxa de 1,02 ao mês e 12,95 ao ano. É um SUV automático completo por R$ 999 mensais na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 185 pela arroba do boi gordo a prazo. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 180 à vista. Vaca gorda a R$ 175 no friboi a prazo e a R$ 170 no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 40 e a de soja a R$ 73, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Nos próximos 10 anos, a produção brasileira de alimentos, principalmente a produção de grãos, deverá crescer mais de 27%, utilizando apenas 15% de área cultivada. Estudos apontam que, rapidamente, iremos produzir 300 milhões de toneladas de grãos por ano, de uma maneira sustentável, moderna e profissional. Essa mensagem está sendo levada por lideranças agrícolas brasileiras
para o mundo financeiro. O Banco Mundial e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, receberam representantes do agronegócio brasileiro que foram mostrar fatos e dados incontestáveis no sentido de impedir a propagação da difamação que corre nos meios da esquerda política, em especial na Europa, contra o nosso sistema de produção. Uma caminhonete carregada com 1 tonelada de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai foi apreendida pelo Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, em Ponta Porã. O motorista, de 59 anos, não obedeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade, sendo acompanhado e abordado alguns quilômetros adiante. Questionado sobre o crime, o suspeito disse que foi contratado para pegar a caminhonete já com o produto ilícito, sendo que seguia orientações sobre o policiamento na rodovia por meio de um radiocomunicador instalado no veículo. Além disso, comentou que desconhecia o destino de entrega da carga. A ocorrência foi registrada e entregue na delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã. E um caminhão com placas de Arara, São Paulo, e que estava carregado com 12 mil pacotes de cigarros e 30 caixas de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, foi apreendido também por policiais do DOF em Antônio João. A Petrobras vai retomar a venda da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3, em Três Lagoas. As negociações com o grupo russo Acron haviam sido suspensas em novembro. Contudo, conforme o comunicado da Petrobras divulgado na segunda-feira, 2 mudanças devem ser fundamentais para viabilizar a retomada no processo de venda da indústria. Conforme Jaime Verruc, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a UFN3 é uma indústria fundamental a ser retomada, pois caracteriza uma diversificação da base econômica de Mato Grosso do Sul. Na transação que teve início em 2018 e que foi desfeita no fim do ano passado, uma parceria entre a empresa russa Acron e a estatal boliviana YPFB, minoritária com 15% das ações, compraria a planta inacabada, mas a Araucária Fertilizantes do Paraná por mais de 8 bilhões de reais. Mato Grosso do Sul tem 9 municípios entre os mais desenvolvidos economicamente no país na área do agronegócio. Pelo menos foi o que mostrou um estudo divulgado pelo Ministério da Agricultura, que cruzou informações da última edição da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE com o Produto Interno Bruto, PIB, dos municípios brasileiros. O levantamento revelou, segundo o Departamento de Financiamento e Informação da Secretaria de Política Agrícola, a relação das principais culturas agrícolas do país com os municípios mais desenvolvidos economicamente. O estudo considerou as culturas de maior valor de produção agrícola do país: soja, cana, milho, feijão, café, algodão herbáceo, arroz, cacau e laranja. No algodão, o destaque foi Costa Rica, em 17º entre os maiores produtores do Brasil, com valor de produção estimado em 207 milhões de reais. No milho, foram 4 municípios no ranking. O primeiro, Maracaju, em 4º lugar, entre os 20 maiores produtores do Brasil, com 3 bilhões e 300 milhões de reais. Sidrolândia, em 9º, com 365 milhões e 500 mil. Dourados, em 14º lugar, com 264 milhões de VBP. E Ponta Porã, em 18º, com VBP de 240 milhões. Na soja, Maracaju figura como o 5º maior produtor, com 1 bilhão e 200 milhões de reais de renda, seguido por Sidrolândia, com 905 milhões de reais, e Ponta Porã, com 822 milhões. Dos 20 municípios brasileiros com destaque para a cultura da cana, 4 são de Mato Grosso do Sul. Rio Brilhante ocupa a primeira posição com o valor da produção de 549 milhões de reais em 2018. Com 3 usinas em operação, Rio Brilhante destina 97 mil hectares da área para o cultivo da cana, sendo a 2ª maior área plantada de cana do país. Em 2018, a moagem da cana naquele município
somou 7.800.000 toneladas. Um caminhão carregado com 20 toneladas de laranja e dirigido por um homem embriagado pegou fogo no início da manhã de ontem em Campo Grande. O incidente aconteceu na BR-262, na saída para Três Lagoas. O motorista contou que havia saído de Monte Alto, São Paulo, e iria descarregar na central de abastecimento, a Ceasa, em Campo Grande. No entanto, quando chegava na área urbana da capital, a cabine entrou em chamas. Ele tentou apagar o fogo com o extintor de incêndio, porém as chamas se espalharam para a carroceria. Tudo foi perdido. Aproximadamente 5.000 índios Guarani Kaiowás e Terenas aqui do estado foram contratados para a colheita da maçã nas lavouras de 5 empresas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul nesta safra. Equipes da Fundação de Trabalho do Estado, a FUNTRAB, responsável pela intermediação da mão de obra, percorreram as aldeias para o cadastramento dos interessados. Esse trabalho vem sendo realizado desde 2015 por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, Ministério Público do Trabalho, Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização das Condições de Trabalho e do Coletivo dos Trabalhadores Indígenas. Assim, como nos anos anteriores, as regras para a contratação foram discutidas e definidas em audiência com a participação de representantes de todos os envolvidos. Para a safra deste ano, as definições ocorreram em encontro realizado na sede da FUNTRAB no dia 25 de setembro lá do ano passado. O encaminhamento dos trabalhadores indígenas para as empresas do sul do país é feito em 2 etapas. No fim de janeiro, eles trabalharam na colheita da maçã gala e em março da variedade Fuji. Todos deixaram Mato Grosso do Sul já com seus contratos de trabalho assinados e registrados. A produção de soja deve representar metade do volume de toda a produção nacional de grãos em 2020, segundo as estimativas do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado ontem pelo IBGE. A pesquisa prevê que a safra brasileira deverá ser a maior da série histórica do IBGE, iniciada em 1975, chegando a 246 milhões e 700 mil toneladas, 2,2% acima do resultado de 2019. A estimativa é de recorde também na produção de soja, com alta de 8,7% em relação a 2019, totalizando 123 milhões e 300 mil toneladas, e também na safra de algodão, com aumento de 1,6%, chegando a 7 milhões de toneladas. A soja, o milho e o arroz são os 3 principais produtos que, somados, representaram 93% da estimativa da produção e responderam por 87% da área a ser colhida. As exportações brasileiras de café solúvel bateram o recorde em 2019, chegando a 91.960 toneladas, ou cerca de 4 milhões de sacas de 60 quilos. Esse volume representa um aumento de 7% em relação a 2018. Nos 7 primeiros meses do atual Plano Safra, entre julho de 2019 a janeiro de 2020, os agricultores brasileiros pegaram financiamento nos bancos no valor de 116 bilhões e 700 milhões de reais, alta de 8%. As operações de custeio, comercialização e industrialização alcançaram 84 bilhões e 600 milhões. Já os investimentos atingiram 32 bilhões. Os números fazem parte do balanço de financiamento agropecuário da safra 2019-2020, divulgado na segunda-feira pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o uso até o final deste ano de policiais da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de apoio realizadas por servidores do IBAMA de combate ao desmatamento ilegal da floresta amazônica no estado do Pará, de acordo com a portaria publicada na segunda-feira. As ações, conforme a portaria, vão ocorrer nos locais de alerta de desmatamento identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhido relator de uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pela Sociedade Rural Brasileira, que questiona a legalidade do Fundo de Transporte e Habitação, o FEAB, criada no estado de Mato Grosso, a exemplo aqui do nosso Fundersul. O fundo existe desde 2000 e sempre foi questionado no âmbito da Justiça Estadual, mas somente agora o setor do agronegócio conseguiu reunir elementos para que o questionamento chegue ao Supremo Tribunal por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Os produtores rurais reclamam que o fundo teve um aumento de mais de 270% entre 2010 e 2019. O advogado Marcelo Guaritá, que representa a Sociedade Rural Brasileira, explica que o FEAB foi criado inicialmente para financiar a infraestrutura do Estado, mas perdeu essa vinculação. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. CPI do óleo prepara visitas técnicas e reconvocação de testemunhas. A CPI da Câmara, que investiga o vazamento de óleo no litoral do Nordeste, prepara as primeiras visitas técnicas e audiências públicas do ano. O período de coleta de informações para o relatório final do deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco, está previsto até o fim de março. O presidente da CPI, deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, adiantou algumas das próximas ações do colegiado. Nós vamos fazer algumas visitas externas também, em Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, para poder formatar um relatório e sair com alguma conclusão positiva em relação às investigações. Agora, nós não somos polícia, estamos fazendo análise de tudo. E depois encaminhar esses relatórios para o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, e eles que vão promover as responsabilidades civis ou criminal. Na primeira reunião do ano, a CPI do óleo aprovou o requerimento de convocação do oceanógrafo do Instituto Nacional de Pesquisa, Ronald Bus de Souza. Ele já havia comparecido à CPI em dezembro do ano passado, mas segundo Herculano Passos, houve divergências entre o depoimento e as entrevistas posteriores do oceanógrafo quanto à possível origem do óleo. Houve também uma informação que houve a possibilidade também de que houvesse o derramamento lá nas costas da África. Isso foi noticiado, saiu em alguns jornais. E quando a gente entrevistou as pessoas, eles não falaram nas audiências públicas, depois comunicaram à imprensa. Então isso daí nós vamos ter que refazer, retomar, para que tenhamos informações precisas. A principal linha de investigação da Polícia Federal e da Marinha é que o óleo seria venezuelano, possivelmente vazado de um navio clandestino. Herculano Passos elogiou a medida provisória que liberou auxílio de R$ 1.996 aos pescadores afetados e acredita que a CPI possa contribuir com uma legislação mais permanente para a proteção socioambiental. A gente vai propor projetos de lei para que a gente possa ter mais segurança em relação a essa possibilidade de danos ambientais. Nós temos que ter uma legislação que possa dar uma segurança melhor o meio ambiente, a vida das pessoas, proteger o nosso mar, os nossos rios, o meio ambiente como um todo. As primeiras manchas de óleo apareceram no litoral da Paraíba no fim de agosto. O vazamento atingiu os 9 estados do Nordeste, além do Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro, no Sudeste. O último levantamento do IBAMA mostra 1.009 áreas atingidas em 130 municípios desde agosto. A maioria das praias já está limpa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura.
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.